Olha nós aqui de novo. Eu e o Rafael Teixeira, do Instituto Paulista de Sexualidade. Hoje nós temos uma convidada que vai elucidar para vocês o que é isso que nós anunciamos, o que é o Barong. A Martha McBritton. Ela tem trabalhado com questões relacionadas à sexualidade há muito tempo. Então, assim, a questão de vocês conversarem, ouvirem, perguntarem para ela coisas vai ser muito importante. Eu já estou curioso, que provavelmente eu vou descobrir coisas que eu já não sabia, mas eu tenho seguido a Martha no trabalho dela há algumas décadas. Martha, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Também eu sei que é um esforço, porque ela está vindo de viagem internacional por outras razões aí. Então, caramba, é muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço esse convite. Assim que você fez o convite, eu marquei na agenda e falei, não, estarei lá de qualquer maneira, né? Eu acompanho o seu programa, né? Então, realmente é gostoso estar desse lado dessa vez. Né? Legal. Mas, Rafael, a gente vai falar com ela, então, a pergunta básica é exata. Eu propus exatamente isso, Rafael, porque, assim, é uma palavra que quem conhece o Barong sabe o que é. Quem não conhece vai ter que perguntar mesmo, e nós estamos aqui com você. Para começar, primeiro, contando o que é, e comece já contando a história para nós interagirmos aqui. Então, vamos lá. Vamos. O Barong é exatamente isso. Bar de boteco. Bar de boteco, Bar gente. de boteco e ONG de organização não governamental, né? Quando o Barong, e nossa missão é falar sobre saúde sexual e reprodutiva. Muito bem, mas por que Bar ONG? Porque a ideia é de falar de sexo como a gente fala na mesa de um bar, né? Falar à vontade, né? Aliás, todo mundo já falou de sexo na mesa de um bar, né? E a gente tem outras brincadeiras entre nós, que é falar, né, fora das quatro paredes do que as pessoas fazem entre quatro paredes. E, na verdade, quando a gente começa o Barong, que o nome é Instituto Cultural Barong, né, a personalidade jurídica, né? Nós começamos o Barong nós vamos fazer 30 anos, né? Num momento, trabalhando com a questão do HIV. Mas no momento em que as pessoas relacionavam a questão do HIV a grupo de risco. E a gente que já trabalhava com HIV e também trabalhava com AIDS, a gente já sabia que não era uma questão de grupo de risco, era uma questão de comportamento de risco. Olha que diferença importante. Não é grupo, não são pessoas aleatórias. São pessoas que têm comportamentos de risco. Somos nós, seres humanos, todos que humanos. Temos comportamento nós de temos risco isso. o tempo todo, né? E nós éramos, o Barong foi fundado, eu sou uma das fundadoras, né? Mas foi fundado por mim, pela Thelma Carvalheiro, pelo Marcelo Peixoto, pelo Zé Manuel Pinheiro, Will Damas, algumas pessoas já não estão mais entre nós, outras estão, ainda bem. E nós fazemos parte de uma outra ONG, que se chamava APTA, Associação em Prevenção para o Tratamento da AIDS, que fechou, uma das ONGs que infelizmente também fecharam, né, nesse hall de ONGs todas que se foram aí nesses últimos 30 anos, né? E qual era a questão? A APTA tinha um trabalho bacana, mas era dentro de um edifício, né, onde as pessoas tinham que passar pela porta, se identificar com um porteiro, etc, etc. Então, para a gente, a ideia de ir às ruas e falar sobre sexualidade tinha que ser um formato meio de boteco mesmo. Oswaldo, eu vou te falar, a gente não sabe quem colocou o nome do Barong, você acredita? A gente Conversa. Olha, assim, a gente já brincou que pode ter sido até o garçom, porque a gente estava numa mesa de bar, bebendo muito, falando sobre as nossas frustrações, no sentido, falando sobre essa questão. Olha, a gente precisa sair das quatro paredes, realmente a gente precisa discutir a questão da sexualidade nas ruas qual seria como fazer isso, né? Parte desse grupo era um grupo de... a minha formação eu fiz Teatro Escola Macunaíma, né? Parte da formação das pessoas que criaram o Barong é de artes cênicas. A Thelma Cavalheiro é médica sanitarista, né? O Zé Manuel, o Marcelo, atores, enfim. Então, a gente discutia muito essa questão do teatro mambembe, dessa coisa de estar na rua, do circense, e tudo junto misturado.
E aí surgiu esse nome, Bar ONG, e depois de idas e vindas, né, nós conseguimos adquirir um trailer, né, usado, né, colocamos uma camisinha, um inflável, em forma de camisinha de 5 metros, Eita! e fomos para a rua, sem ter a menor noção do que ia acontecer, porque era um outro momento do HIV. E eu não acho isso ruim, porque, na verdade, como, claro, que você já tinha algumas referências, né? Mas você não tem, não tem a bagagem, a quantidade de artigos científicos, as metodologia como se tem hoje. Como a gente, né? Hoje, se você for pensar, eu vou escrever um projeto para falar sobre saúde na rua, você tem uma série de fontes para beber. Naquele momento a gente não tinha, a gente só sabia que tinha que ir para a rua, que não era comportamento, que não era grupo de risco e que a gente precisava comunicar isso. A gente não, e essa ousadia, né, claro, o saber, o conhecimento sobre HIV nós tínhamos, né, mas a técnica, a metodologia, como a gente ia comunicar, ela foi acontecendo a cada vez que a gente ia para a rua. Então, essa analogia que a gente faz até hoje com o teatro, né, que quando você, na verdade, você ensaia, mas você só sabe o que acontece quando a cortina abre, né, a famosa quarta parede. Tá. Isso acontece até hoje nas ações do Barong, porque... pessoas diferentes, lugares diferentes. Exatamente. Diferentes na história. E estação, e chove, sim, e faz calor, e de repente venta. A gente já teve ilha comprida e estava de repente fazendo uma ação, a barraca voou e nunca mais voltou, né? É verdade, ela se foi. Ela foi embora, assim, a gente estava fazendo uma ação, tal, um vento perto da praia, a barraca foi e a gente... Adeus, barraca. E nevermore, entendeu? Então, os acontecimentos que o Barong já passou em campo são surreais, né? Agora, isso só dá pra gente sabedoria. São experiências que ajudam a como resolver problemas quando acontecer. A gente briga, só dá repertório. Repertório. É só repertório. É só repertório. Isso exige um monte de repertórios, Muito então, olha só. né? Puxa vida. Mas eu fiquei pensando, né, Marta? Eu queria que você contasse pra gente um pouco assim hoje. Que tipo de ações o Barong pratica? Né? Em que locais? Com quais tipos de público? Isso. Porque a gente está falando de um tema que é relevante, não é especificamente a um único público, é relevante a toda a população. Né? Que tipos de ações o Barong pratica hoje? Hoje o cardápio é mais variado, né? Nós temos, porque nós começamos com um trailer, depois o trailer, enfim, morreu. Depois nós tivemos uma Kombi usada, né? Depois ficamos sem unidade móvel. Produzimos muito nessa época, porque todos nós somos unidades móveis, né? Claro. Então a gente podia ir, a gente produziu muito. A gente foi para o interior do Brasil, Niquelândia, Barro Alto, Conceição do Araguaia, Floresta, Festival de Cinema em Niquelândia, né? Mas, enfim, quando chegou no Brasil a tecnologia dos testes rápidos, né, os testes que você podia fazer extras muros, a nossa angústia de não ter uma unidade móvel, sendo que nós fomos a primeira ONG a trabalhar extramuros, era muito grande. Tá. E por meio de autofinanciamento mesmo, o Barong, nesse ponto, nós fomos bastante ousados. Nós adquirimos uma unidade móvel, equipamos, ela é equipada com um consultório, né? E nessa unidade móvel a gente consegue fazer as 4 sorologias, HIV, hepatite B, C e sífilis. Né? Caramba! E também, em parceria com outros serviços, também trabalhar vacinação. A gente já fez campanha de vacinação de Covid, de tétano, de febre amarela, de HPV. Porque muitas vezes o que acontece você tem, viajando o Brasil adentro, o estado de São Paulo adentro, você tem municípios que a questão não é só o HIV, as necessidades são outras. E uma ONG, ela tem a ideia da disponibilidade, né? Eu brinco, ONG não é seita, né? O nosso objetivo de fato, nossa missão é a questão da prevenção, da sexualidade, etc. Mas nada impede que a gente trabalhe também com uma campanha de vacinação
que é muito importante para aquele município, e às vezes ele tem um insumo, mas não tem como levar, porque a gente está num Brasil que falta carro em serviço de saúde, e que você, às vezes, para chegar em determinadas comunidades, né, você precisa facilitar. E você né? se envolve nisso também. Também. A gente é muito maleável nesse sentido. Além desses projetos, o Barong há alguns anos tem trabalhado muito com teatro. É engraçado que a gente veio do teatro e o teatro voltou nas nossas vidas já faz algum tempo. Então, nós temos um grupo que atualmente tem trabalhado com teatro invisível. Né? O que é teatro invisível? Invisível a gente não enxerga, né? Opa, olha, tem que Vocês saberão. Que tem trabalhado com o teatro invisível, com a direção do Tadeu de Pietro e a Esther Antunes, né? Um grupo bem interessante, que tem preparado performances para acontecerem nas ruas, quando as pessoas menos esperam, para justamente discutir questões ligadas à sexualidade e prevenção. Então, nós estivemos há pouco tempo na Vieira de Carvalho, que é à noite, né, que é um local aqui em São Paulo onde a população LGBTQIA+, se confraterniza, e por meio de performance do Teatro do Invisível, a gente conversou muito sobre diversas questões. Então, o teatro invisível é absolutamente a surpresa, né? Você se mistura nas pessoas e leva discussões que às vezes podem ser um pouco polêmicas, e a ideia é essa, né? Nós também estamos com os direitos autorais dos Saltimbancos, do Chico Buarque. E também o ano passado nós ficamos 2 anos com um projeto chamado Somos Todos Saltimbanques, né? Que a ideia é trabalhar a versão LGBTQIA+, do texto dos Saltimbancos do Chico. Nossa, né? Que é maravilhoso, né? Agora nós estamos ele já foi aprovado via a lei de incentivo à cultura. Nós estamos na capacitação, na captação de recursos para esse projeto. Nós temos um outro projeto também que vai ser sensacional, que que são tantos projetos que eu tenho. São mais de tantas A atuações. gente fica lá no consultório, a gente não vê e não participa dessas coisas. Eu estou gostando de ouvir porque mostra que assim tem muitas coisas e muitas formas de se levar às pessoas informações, discussões e informações. Nós temos um trabalho que é muito bacana, que, aliás, as pessoas podem começar já a colaborar, que a gente chama a Festa da Firma das Profissionais do Sexo. Que a gente costuma... Esse é o nome, é uma brincadeira, mas, na verdade, é o Camerim Jaque Cortez, que foi uma ativista que nos deixou esse ano, uma mulher incrível. E durante todo o ano nós arrecadamos roupas bacanas, né? Roupa bacana mesmo, nada de roupinha não. Roupa mesmo. Roupa bacana, acessório bacana, né? E a gente organiza uma festa de final de ano em alguns locais onde os profissionais do sexo trabalham, né? Fazendo uma confraternização. Porque profissional do sexo não pode ter festa da firma. Todo mundo não tem festa da firma. Todo mundo não recebe sua cesta de Natal. Sim. Então, as meninas também. E essa festa é muito bonita. A gente recebe doação o ano inteiro de pessoas interessantes. E a gente monta mesmo como um grande camarim, onde as meninas podem chegar lá, escolher um brinco, um sapato bacana, um vestido legal para passar o ano novo, né? Então, glamour, né? Como diria o Joãozinho 30, né? Pobre gosta de luxo. Então, a gente só quer doação bacana, né? E aí, e é pobre mesmo, né? Porque a população que se coloca na rua como profissional do sexo é uma população vulnerável. A gente economicamente vulnerável, socialmente, né? historicamente, educacionalmente, tem um monte de limitações complicadas. Né? E
Então, você estava contando que o Barong tem várias áreas e vários momentos em vários lugares de atuação, e a atuação é de levar a conscientização, e não é aquela frase que a gente ouve de jornalista falando, é levar para que as pessoas tenham a compreensão para usar o acesso a uma série de coisas, inclusive vacinas, remédios e coisas assim. Remédio, inclusive. Nós, desde a Covid, nós temos um projeto chamado Arte em Casa, né, que é a arte de antirretroviral. Durante a pandemia de Covid, eu recebi um telefonema de um grande amigo meu, do Programa Estadual de AIDS, o Jean Carlos, que eu considero um dos padrinhos e uma das pessoas mais de coração, de caráter grandiosas, assim, ele é uma luz que está no Programa Estadual de AIDS e é o meu amigo. E ele me ligou muito preocupado, dizendo, olha, como as pessoas que vivem com HIV nesse momento da Covid vão receber seus medicamentos. Olha. Isso não era um sábado à noite. Eu falei, Jean, não sei, mas acho que o Barong pode ir buscar os medicamentos. Não tinha a menor ideia como fazer isso, nenhum de nós. No dia seguinte, eu liguei para o pessoal do Barong e falei, olha, ninguém trabalha essa semana, nós vamos nos organizar. Aí conversei com um outro ativista, o Eduardo Barbosa, né, também uma referência, já foi do Departamento de AIDS. E em 2, 3 dias a gente tinha pronto um projeto para entregar os medicamentos nas casas das pessoas que não podiam buscar, né? Esse projeto continua até hoje. A gente não só entrega os medicamentos, os antirretrovirais, como também a hormonoterapia para as pessoas que são, para a população do ambulatório de pessoas trans, como também a gente tem um trabalho que é de acompanhamento para as consultas. Porque às vezes, assim, as pessoas estão envelhecendo, né? Né? Ele não. Ele não, mas nós estamos. A gente já está com plaquinha. Eu já sou 60 a mais, né? Então. Nós somos preferenciais na fila do aeroporto. Eu estou pagando meia. Estou pagando meia. Não acreditei. Eu comprei agora para o espetáculo da Débora Falabella. Eu falei, paguei meia. Não sei se eu fico feliz ou não. Não, a gente precisa ficar feliz porque significa que a gente chegou aqui. Exatamente. Não, eu acho que eu estou bem tranquila em relação a isso. Mas algumas pessoas, elas precisam fazer determinados exames, sei lá, uma colonoscopia, e não tem acompanhante. Né? E isso não significa necessariamente que aquela pessoa é sozinha. Mas é que, às vezes, o exame é marcado... e você precisa de dispor de um amigo, etc., que tem uma rotina que você não quer interromper, ou às vezes significa solidão, sim, às vezes também significa revelar a sua sorologia, e para algumas pessoas isso ainda não é tranquilo, e tem que ser respeitado. É uma possibilidade de viver. Né? Nós temos, dentro do Brasil, a gente tem infinitos Brasis em muitas realidades, então... eu acho que nós, do terceiro setor, a gente não é nosso papel dizer, mas por que ele não fala para o amigo, não sei o quê? Não, ele não quer falar para ninguém, ele precisa de uma pessoa que o acompanhe até a colonoscopia. Ok, nós vamos. Pronto. Né? Acabou. Quando for o momento, ele será... E se for, né? A gente não precisa ficar legislando sobre corpos, etc., né? Tem um comentário aqui, Oswaldo, na nossa live do Tadeu, que acho que resume muito isso que a gente está conversando, que o Barong é cidadania, né? Sobre fazer uma série de ações de cidadania, né? Para uma população que é invisibilizada em grande parte. E com certeza, com certeza. Né? A Regiane Garcia, sua colega e diretora do Barong... que já esteve aqui. Já foi nossa convidada. Ela sempre... ela foi a primeira pessoa que disse cidadania sexual. Isso há muito tempo. Eu falei, what's this? Né? O que ela quer dizer? Que coisa bonita. O que ela quer dizer exatamente com isso? Né? Mas eu falei, Marta, a gente tem que brigar pelas cidadanias sexuais. Né? Isso ela deve ter falado em 98, por aí.
Hoje a gente até já discute, né? Mas não se falava nem em saúde sexual exatamente, né? Porque parece que ainda nós estávamos preocupados em sair da doença. E agora vocês estão trabalhando muito mais que assim. É cidadania, sim, porque vocês estão trabalhando a saúde, a expressão das pessoas poderem, precisarem também, mas poderem fazer coisas, terem acesso. Mas sabe o que me vem, Oswaldo, em relação a isso? E essa prática do Barong, né? O quanto a gente sabe, enquanto terapeutas, enquanto profissionais da saúde, que a vivência de pessoas ou soropositivos ou LGBTs é muito violentada quando ela vai para um serviço de saúde em busca de algum auxílio, exame, medicação, e ela vai passar por um processo de ou invalidação de nome social, ou questionamentos que são muitas vezes violentos, e o quanto o Barong não leva esse atendimento para fora de uma instituição física, que muitas vezes é violenta, e dá acesso a cuidados de saúde sexuais de uma maneira acolhedora, né? E acho que esse respeito ao direito e à vida é muito importante de ver no Barong, assim, porque a gente sabe o quanto pode ser violento, né? O município de São Paulo é uma ilha nessa questão do respeito ao nome social, à prevenção. É uma história longa que vem somando coisas. A gente mora numa cidade que tem máquina de PrEP. Né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Ou seja, você tem... isso que é muito interessante. A gente tem também... às vezes a nossa autoestima em relação ao Brasil fica baixa, mas algumas questões a gente tem que se orgulhar. Você ter a possibilidade, né, no município de São Paulo, de você ter... você encontrar em 2 estações de metrô uma máquina de PrEP, onde você pode receber seus medicamentos. Olha só. Você pode receber a PEP, ter uma consulta online, gente, é revolucionário. É revolucionário. Né? Isso que então você está contando, você também representa um movimento, e aí através do terceiro setor, ou seja, não associado às administrações das cidades, você representa uma função na cidade, que é vocês estarem fazendo, cumprindo esses papéis, preenchendo essas necessidades para a cidadania sexual acontecer, que assim também não existe em muitos lugares no mundo. Sim. Tem outras cidades, tem, mas não é qualquer cidade, nem das grandes. Na verdade, em relação ao HIV, você tem grandes capitais que já praticamente eliminaram a transmissão de HIV. Então, isso mostra que é possível. O ano passado, eu estive em Amsterdã para apresentar um trabalho, né, numa iniciativa que se chama Fast Track Cities, que é a ideia de que, nas grandes capitais, você praticamente zerar, né, a transmissão do vírus HIV por meio de um tratamento e um grande cardápio de prevenção. É possível. É possível. Eu fui claro que eu estava super nervosa, tal, né, apresentei meu trabalho, aí falei, agora eu vou curtir, né, as salas, tal, né. Fui a uma apresentação e vi acho que era um coordenador de serviço de Amsterdã que estava extremamente angustiado porque Amsterdã tinha tido 8 casos por ano. Eu falei, como ele está nervoso por causa disso? Porque que ele elimina quando aparece de novo. Não, assim, porque a meta é eliminar. Ele teve a meta é 0 e Amsterdã teve 8 casos. E como isso é possível? É possível você discutindo saúde sexual e reprodutiva. Discutindo saúde sexual e reprodutiva. É isso que a gente está fazendo com a ajuda da Marta aqui. Mas espera aí, nós estamos terminando o nosso horário. Já? Nossa, nós terminando mesmo. Muito rápido. Mas, não acredito. Rafael, eu quero mais. No nosso congresso Sinsex, o Barong vai estar lá com... Sim. Para fazer testagens com a van e tudo. Teatro invisível e talvez uma surpresa. Ai, fantástico. Queremos ver isso. Estamos contando com vocês, estão assistindo. Saltimbancos um pouquinho, né? Ai, que um pouquinho de Esse música. É um sonho, né, Oswaldo? Já comece a pensar aí. Mas eu quero agradecer todas as pessoas que estão nos assistindo, sempre nos ouvindo e assistindo durante as semanas nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram.
Agradecer a Marta por estar vindo aqui. Vocês viram que, assim, por ela também a gente ficaria conversando bastante Muito tempo. rápido, gente. Mas também, assim, foi bastante importante você estar contando essas coisas pra gente, porque traz outra dimensão de coisas que nós não fazemos no consultório. A gente... Sim. Por isso que nós consideramos importante. Muito obrigado por estar aqui com a Eu gente. que agradeço. Domingo que vem? Rafael, o congresso é quando mesmo? Dia 8, 9 e 10 em maio de 2025 em São Paulo. E conto com vocês semana que vem. Semana que vem a gente vai trazer um colega da psicologia para falar sobre como é que esses psicólogos que viram sexólogos trabalham junto com médicos e grupos assim, porque essas discussões também são importantes. Diz respeito a como nós vemos o mundo. Obrigado. Obrigado a todas as pessoas e nos vemos todo domingo aqui à noite, ao vivo.